Eu fico bobo de ver aqui, né? O Paulo Filósofo fala que o Olavo de Carvalho é o maior racista do mundo. E o Olavo de Carvalho, ele trouxe uma das aulas dele, ele disse que infelizmente, quem fez o Brasil não foi o português, foi os negros. E na época que os negros fizeram o Brasil, não existia cultura afro e nem, como fala, cultura... Ele falou os dois termos, eu não lembro outro termo, a cultura afro e a cultura do povo negro, vamos dizer assim, né? E aí o pessoal diz que ele é racista por dizer isso. Mas então, não houve a escravidão? O pessoal da África não tinha que trabalhar? Ou seja, eles não tinham oportunidade de ter liberdade. E a única coisa que eles fizeram, ele falou que foi em 40 anos, trabalhar até morrer, né? Aí depois os portugueses se misturaram com o negro, e aí começou a ver o carnaval, que não é cultura africana, o samba, que não é cultura africana, o carnaval é a cultura, como fala, do romana. Depois ele falou que o frevo é a cultura, como fala, do exército. Depois ele falou do Bumba Meu Boi. Ele citou várias culturas aqui. Você falou uma coisa aí que não é. O samba quem é? Cultura de quem? Eu não sei, mas o samba parece que surgiu do carnaval, né? As marchinhas de carnaval, não. Mas aí o Olavo de Carvalho está explicando aqui. Aí depois ele deu a explicação falando assim, pô, eu falo a verdade sobre a escravidão e o pessoal fala que isso é racismo. Pô, tem que falar assim, não houve escravidão. Os brancos são os burguês, mas nunca houve escravidão. E a cultura afro como fala. Sim, ele disse que no Brasil existe os negros, alguns negros, eu acho que deve ser da Bahia, que tentam imitar a cultura afro. Ele falou que existe isso no nosso país. E aí, tudo bem? E aí o Paulo Filósofo acusa ele de racista por causa disso, né? Mas esse Paulo Filósofo é um cara que fica de noite lendo livro, não sabe o que é realidade, e aí fica dentro já de certa idade, já fica com um ideal revolucionário dentro da cabeça dele. É uma piada isso. Ele contar a história dos negros é racismo? Não, é falar que os negros trabalharam até morrer durante 40 anos no Brasil, e nesses 40 anos não houve cultura dos negros porque eles eram escravos. Nossa, como ele é racista! Tem que ter cultura dos negros! A escravidão! Parece que é dos negros. Que eles ganham só as barrigadas. Mas é a cultura dos escravos, né? Mas aí ele diz, onde que está a cultura africana? Ele dá a explicação certinha, com o tempo certo e tal. Aí depois ele fala assim, imagine se a gente pegasse os livros dos brasileiros aqui e começasse a pegar a etimologia da raça. Raça não existe, o que existe são grupos tribais, sociedades e tal. E a partir do momento que eu começo a distinguir obras e culturas pela raça, isso é puro nazismo. Eu não posso falar uma coisa dessa. Eu sou racista por falar que a partir do momento que você separa a cultura da raça, eu sou racista. Aí ele falou sobre o Monteiro Lobato, Machado de Assis, todos eram negros, filhos de negros. E o português em si, ele não é racista como o norte-americano, que até hoje existe o ódio entre o negro e o branco. O português se misturou com o povo negro, e aqui no Brasil não existe negro. Por exemplo, todo mundo fala que eu sou negro, mas meu pai é loiro do olho azul. E quando eu saio com pessoas que não lembram dos seus antepassados, eles viram para mim, cara, você é branco, meu, você tá queimado de sol, né? Mas na internet eu sou negro. Né? E o próprio povo brasileiro, você não encontra o negro de verdade. E até aqueles que são negros lá, você bater lá no DNA deles lá, são mistura de outros povos. Mas voltando à questão aqui, por exemplo, vamos entrar nessa ideia nazista aqui de falar sobre... Eu sou escritor, eu tenho várias obras, vários livros, eu preciso publicar essas obras e tenho uma tese que poderia mudar a sociedade. E a minha tese, eu daria a quem? Ao povo judeu, ao povo negro, ao povo, como fala, branco, ao povo espanhol, ao povo muçulmano, ao povo muçulmano. Não tem cabimento. Eu sou a maior mistura, eu sou um dos brasileiros que super misturados.
Não tem como. E o Olavo de Carvalho não fala besteira nenhuma. Ai, mas ele falou que não existe cultura negra porque eles eram escravos. O Olavo é racista, você tem que morrer. Mas falou que não existia cultura africana porque os negros eram escravos dos portugueses. São racistas. Olha o nível do pessoal da esquerda. Ó, o Paulo Filósofo, que eu dizia que existia um conceito realista do conteúdo dele, o cara chama o outro de racista porque ele disse que não existia cultura africana no Brasil porque os negros eram escravos dos portugueses, e foi morto porque várias gerações do pessoal da África foi morrendo e eles não podiam comemorar, eles não podiam nada, eles eram escravos. Não, esse racismo, como que o negro escravo não pode ter a cultura afro porque ele era escravo e não podia comemorar a cultura, tem que ter cultura afro. Gente, a gente entra numa loucura. Não, mas o Olavo falou que a cultura foi reprimida, mas ele falou que existem traços da cultura africana e existe a cultura negra, mas só que não teve força porque os portugueses mataram todos os negros de trabalhar, fazendo ferrovia, fazendo casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Falou que foi exterminada a cultura africana. Mas aí isso é racismo. O Olavo de Carvalho é racista. Ele é racista por falar isso. Meu Deus, gente. Fala aí pra vocês.